múltiplo comum, ou comumente dito como MMC. O mínimo múltiplo comum é o número encontrado através do dispositivo prático, ou seja, através da decomposição, só que de dois ou mais números ao mesmo tempo. Ele é o menor múltiplo de dois ou mais valores, ou seja, pode ser dividido por todos esses valores ao mesmo tempo. Então, quando você procura o MMC, você procura um número que pode ser dividido por vários ao mesmo tempo, tá? O MMC é obtido através da decomposição simultânea, ou seja, você vai decompor ao mesmo tempo dois ou mais números em fatores primos. Lembra que a decomposição sempre em fatores primos. E ao final, multiplicamos todos os fatores que a gente encontra quando a gente decompõe. Então vamos lá. Exemplo: obtenha o MMC de 8, 12 e 28. Então quero decompor 8, 12 e 28. Vou fazer a decomposição ao mesmo tempo. São números pares? Se eu tiver pelo menos um, começo por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 28 dividido por 2, 14. Tenho números pares? Tem. Continuo dividindo. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 14 dividido por 2, 7. Continuo com o número par? Continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá para dividir abaixo, 7 não dá para dividir abaixo. Vou para o próximo primo, que é o 3. 1 não dá para dividir por 3, abaixo. 3 dividido por 3, 1. 7 não dá para dividir, abaixo. Vou dividir agora por 7. 1, 1, 7 dividido por 7, 1. Então, acabo a decomposição quando todos os meus fatores aqui embaixo chegou em 1. E o MMC é a multiplicação desses fatores. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Multiplicando, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 7, 28 sobre 2, 14, 16. 168. O que significa esse número 168? 168 eu posso dividir por 8. 168 eu posso dividir por 12. E 168 eu posso dividir por 28. Todos ao mesmo tempo. É o menor número múltiplo desses três ao mesmo tempo. Fazendo aqui 16 por 8, 2. Desce o 8, 1. Então, 168 dividido por 8, 21. 168 por 12. Uma vez, 12. Sobra 4. 48 vezes 4, 48. Posso dividir, que vai dar um número exato. E 168 por 28, se eu não me engano, 6 vezes. 6 vezes 28, 168. Resultado exato. Ou seja, eu peguei um número que divide os três ao mesmo tempo. Para isso que serve o MMC. Eu quero achar o mínimo múltiplo comum entre três números, dois números, tá? Ao mesmo tempo. Novamente, encontrar o MMC de 6, 8 e 12. A ordem não importa, tá, pessoal? Então aqui, vamos fazer a ordem contrária, já que me deu o contrário no enunciado. Tem um número par? Começo por 2. 6, 4, 3. Tem um número par? Continuo por 2. 3, 2, 3 não divido, abaixo. Continua o número par? Continuo dividido por 2. 3, 1, 3. Agora acabou meu número par, vou para o próximo número primo, e o próximo primo é o 3. 1, 1, 1. Acabou a minha decomposição? O MMC é a multiplicação dos meus fatores. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3.
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. O que significa isso? Que eu posso dividir 24 por 12, eu posso dividir 24 por 8 e posso dividir 24 por 6 ao mesmo tempo, tá? Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Tá, professor, mas para que serve? Onde é que eu vou usar o MMC? Qual que é a aplicação do MMC? A gente encontra a aplicação do MMC no dia a dia. Por exemplo, geralmente em intervalos de grandezas. Por exemplo, aqui, um garoto troca a água do seu aquário a cada 45 dias e o filtro de água a cada 20 dias. Se a água e o filtro fossem trocados no mesmo dia, quantos dias demorará para que a troca seja feita no mesmo dia novamente? A água é trocada de 45 em 45 dias. O filtro de 20 em 20 dias. Eu quero saber quando eu vou trocar os dois ao mesmo tempo. Se eu vou trocar os dois ao mesmo tempo, então eu quero achar daqui a quanto tempo os dois vai ser divisível por 45 e por 20 ao mesmo tempo. Se eu quero que seja divisível por 45 e 20 ao mesmo tempo, então eu quero o MMC. O MMC de 20 e de 45. Vou encontrar através da decomposição. Número par, começo por 2. 45 não divido, abaixo. Número par, continuo por 2. 45 é múltiplo de 3, então 3. 5 não divido, abaixo. Por 3 de novo, 5, 5. Termino decompondo por 5, 1, 1. O MMC é a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 3. 12 vezes 3, 36 vezes 5, 180. Então, a cada 180 dias, ele vai trocar o filtro e a água ao mesmo tempo, tá, pessoal? Se a gente for imaginar um intervalo, ele trocou hoje, daqui 45 dias ele troca. Depois ele vai trocar de novo daqui a 90 dias. Depois ele vai trocar de novo daqui a 135 dias. Sempre somando 45 em 45 dias, já que ele troca a água de 45 em 45. E por fim, ele vai chegar e trocar a água de novo daqui 180 dias. Se eu fosse ver de 20 o filtro d'água, ele troca em 20 dias, em 40 dias, 60 dias, 80 dias, 100 dias, 120 dias, 140 dias, 160 dias e 180 dias. Ou seja, quando eles vão trocar os dois ao mesmo tempo, é daqui a 180 dias, certo? Sempre somando de 20 em 20. O MMC serve para solucionar esses tipos de problemas que a gente se encontra. Um outro exemplo. Uma enfermeira é orientada a medir a pressão de um paciente a cada 45 minutos. Então, de 45 em 45 minutos, ela mede a pressão. E outra enfermeira é instruída a medir a temperatura em cada 60 a 60 minutos. Se ambas enfermeiras estão no quarto do paciente nesse instante, realizando as medidas, daqui a quanto tempo elas vão se encontrar para fazer o mesmo procedimento. Então, a primeira enfermeira mede a pressão em 45 minutos. A segunda enfermeira mede a temperatura sempre em 60 a 60 minutos. Em quanto tempo elas vão se encontrar? Certo? Se eu quero encontrar quando elas vão se encontrar novamente, eu faço a decomposição desses dois números e encontro o MMC. Tem um número par, começo por 2. Tem um número par, continuo por 2. Não tenho mais par, vou para o próximo primo. Continuo dividindo por 3. E por fim, pelo primo, 5.
Terminei a decomposição, faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 3, vezes 3, 36, 36 vezes 5, 180. Se eu não me engano, deu a mesma MMC de 20 e 45. Então aqui as duas enfermeiras vão se encontrar em 180 dias. Desculpa, a unidade nossa aqui não é dias, é minutos. Ainda estou lembrando do exercício passado, certo? E último exemplo. Um homem trabalha 6 dias seguidos e tem um dia de descanso. Sua esposa trabalha 7 dias seguidos e tem um dia de descanso. Se ambos estão de folga hoje, daqui a quantos dias vão poder descansar junto novamente? Mesma situação, faço a decomposição de 6 e 7 e acho o MMC. Tenho um número par, então divido por 2. Não dá mais para dividir por 2, vou para o próximo par. E 7 é primo, só divide por ele, então acaba a decomposição. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, a cada 42 dias, eles se encontram e conseguem folgar junto, ok? Esses são os tipos de exercícios que a gente resolve através do MMC.